Depois você procura para mim, Ana Paula, meu caderno verde. Não sei onde foi parar. Amém. Paz do Senhor, queridos. Paz do Senhor. Amém, né? Que bom que a gente está aqui nesse lugar, nessa oportunidade que nós temos de deixar a palavra do Senhor, né? E confiarmos no nosso Deus. O pastor Fernando Trombeta falava hoje de algo muito específico, né? De uma consagração diferente. E eu gostaria que você meditasse nessa palavra junto comigo. Eu acho que eu já ministrei em algumas igrejas. Na igreja que a pastora Zete e a pastora Carla eram membros, né, na Assembleia de Deus, Ministério Todos os Santos, foi essa palavra. E o Senhor confirmou mais uma vez essa palavra no meu coração. Gostaria que você meditasse. Sabe, nós estamos no janeiro profético, hoje é o terceiro elo desse momento, desse dia, né? A gente está profetizando. Mas eu gostaria que você pensasse, se tivesse com o seu caderno, com a sua caneta, o seu lápis, o seu bloco de notas, você escrevesse algumas coisas do céu que o Senhor separou para o meu coração. Eu gostaria de ministrar a vocês também. Essa palavra já foi gerada há mais ou menos um ano, ela tem sido gerada no meu coração. Gostaria que você, nesse momento, prestasse atenção, para você entrar em 2023 um pouco diferente. Eu conversava com a minha mãe dirigindo o carro, e eu falei com ela, se a situação não muda, nós devemos tomar uma decisão de mudar. E eu quero contar essa história para você entender que 2023 precisa mudar, que a chave pode chegar, ela pode. Que a chave pode virar, ela pode virar sim. Esse caderno é meu. A chave pode virar sim. Mas existe uma chave que é muito mais importante, pastor Fernando, que é a chave do seu coração. A Bíblia diz que onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o seu coração. Eu gostaria que você meditasse comigo sobre o seu coração. Antes de você pedir uma chave diferente, antes de você pedir a chave do seu apartamento, eu creio que Deus abençoa. Antes de você pedir a chave do seu automóvel, eu creio que Deus pode te guardar. Antes de você pedir qualquer coisa, peça uma coisa diferente. Peça a chave do seu coração. A chave do coração, como diz o rei Salomão, em Provérbios capítulo 4, versículo 23. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, guarda. Guarda o seu coração. Querido, Salmo capítulo 116. Salmo capítulo 116, a gente vai ler essa palavra. E eu gostaria que você entendesse e escrevesse também. Existem palavras, pastora Marilene, que são geradas no nosso coração. E toda vez que a gente vai ministrar, na nossa intimidade com Deus, né? O Senhor vai renovando essas palavras. E eu gostaria que você entendesse, já está ali na televisão, mas já bisca na sua Bíblia também, que diz assim, pastora Zete: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. Porque Ele me ouviu, Ele ouviu a minha súplica. Por isso, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto eu viver. O versículo 3, presta atenção. Os cordéis da morte me cercaram. As angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas o Senhor me livrou. Volta a minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Por isso falei, eu estive muito aflito. Meu Deus, quem está falando é Davi, hein? Esse evangelho triunfalista não existe, não. Que você não sofre, que você não sente dor, que você não chora, que você não tem vontade de sumir. Isso não existe. Versículo 11, dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Está na sua Bíblia isso também ou é só na minha? Todos os homens, coloca aí na televisão, versículo 11. Todos os homens são mentirosos. Versículo 12, para fechar: o que darei ao Senhor por todos os benefícios, Ana Paula, que Ele tem me feito? Só até aí.
Queridos, eu amo esse salmo. Pensa num salmo que fala comigo. Pensa num salmo que me ajudou a me livrar de todos os meus temores, é esse. Mas antes de falar um pouquinho de mim, que hoje é o dia do testemunho, né, Regiane? Eu vou falar um pouco da palavra. Esse salmo não está com o nome de quem é, mas pelo que a gente observa das suas características, Luanda, esse salmo é de Davi. A gente começa a ler o salmo, o livro de Salmos, né, que faz parte dos livros poéticos, como a gente aprende com o pastor Semi, né, no seminário. Ele é um livro que teve 75 salmos escritos, se eu não me engano, 78, né, pastor Semi? Escritos por Davi, alguns escritos por Salomão, Moisés, Corá. Mas eu acredito que pelas suas características linguísticas que ele tem, ele foi escrito por Davi. Ele já começa falando, eu amo ao Senhor. O livro de Salmos é conhecido como o livro da intimidade com Deus. O livro de Provérbios, o livro da sabedoria, o livro de Jó, o livro da paciência, da guerra. Mas esse livro, onde Davi está narrando uma história, ele está falando com Deus. Acredito eu que antes dele ser rei, acredito eu que conversando ali, orientando as ovelhas do seu pasto, cuidando das coisas que, onde ele era, onde ele tinha uma responsabilidade, ele está falando, Senhor, eu te amo. O Senhor me ouviu. Mas quando ele vai chegando e falando, narrando a sua oração, porque os salmos são canções, mas eles também são orações. É uma vida de intimidade com Deus. E ele está falando para Deus, o Senhor me ouviu. O Senhor me atendeu a minha súplica, e súplica é a oração que mistura com choro. Não é qualquer coisa, é o que Ana fez no altar, lá no templo. Aquela oração, onde ela estava de joelhos, e o sacerdote a confundiu com uma pessoa embriagada, quando a oração se mistura com choro. E a gente só sabe gemer. E é interessante, porque o Espírito Santo ele é assim mesmo. A nossa oração é com gemidos inexprimíveis, que nem o diabo consegue entender. Mas você, no seu interior com Deus, consegue entender. No versículo 3 ele vai dizer assim, os cordéis da morte. O que são cordéis da morte, pastor Fernando? É a depressão. E eu vi muito direcionado hoje. Cordéis da morte. Pensamentos depressivos. Pensamentos angustiantes. E a gente vai estudar na psicopedagogia que a depressão é o excesso de passado. Que o estresse é o excesso de presente. Que a ansiedade é o excesso do futuro. Você está preocupado com o Natal de 2026. Você está muito preocupado, muito acelerado. E o que eu tenho orado e botado a mão na minha cabeça para o síndrome do pensamento acelerado. Porque a gente está numa vida muito rápida. Uma geração do miojo. Uma geração muito instantânea, onde eu quero tudo muito rápido. Só que com Deus não é assim. Só que os problemas eles vão surgir na nossa vida. E a gente não consegue, a gente termina o ano, e termina o outro ano, e o ano posterior frustrado. E não tem uma coisa pior do que o crente frustrado, porque o diabo ele se alegra com a frustração do crente. A frustração acontece, mas o sentimento de estar frustrado, de estar rejeitado, leva, como a pastora Helena Raquel, e ela foi minha professora, ela falava assim, o sentimento de frustração, o sentimento de autocomiseração vai levando a um esfriamento espiritual. Por que você acha que as pessoas estão se desviando? Elas veem a igreja como um círculo social. É um shopping. A igreja é um centro comercial. A igreja é um espaço social. Ela não é a casa de Deus. Ela é um espaço que eu entro e vou embora. Eu entro, me alimento, teoricamente, num pseudo-alimento, e eu vou embora. Eu entro, eu me balanço, mas eu não levo ele para o meu quarto. Eu entro, eu levanto a mão, mas eu não quero falar com ele na madrugada. Eu entro, eu levanto a mão, mas eu não quero. Eu quero estar ali para postar.
Eu quero estar ali para colocar que eu estou no janeiro profético. De que eu estou e virei e rompi o ano aqui dentro. Só que a gente não tem mais tempo para esse tempo. Davi era diferente. Porque a alegria dele era já de ouvir. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O convite já alegrou. Ele já se sentiu feliz. O culto dele já começou em casa. Talvez ele tenha separado a sua oferta. Talvez ele separou o seu momento. Ele dobrou o joelho. Sabe por que muitas das vezes essas doenças psicossomáticas entram no nosso coração, na nossa mente? Porque a gente está deixando de ir para o altar da adoração dentro de casa. Porque a gente sabe bater o ponto aqui dentro, mas não sabe bater o ponto lá na cama. De joelho na cama. De joelho na fronha. De joelho chorando ali. A gente sabe muito bem chegar. A gente sabe muito bem ficar na escala. A gente sabe muito bem tomar a Santa Ceia. Talvez tome até 3 no mesmo dia. Mas não fique embriagado de Deus mais. Mas não se embriaga mais de Deus. Mas não perde mais o sono. E isso corta para mim primeiro e corta para vocês também. E uma vez ele começou a falar comigo. Eu estou com saudade. Quando eu fui apoiar outro ministério 7 meses, Deus me confrontou com muita força. E Ele falou para mim assim, eu quero ver agora você. Porque eu te parei. Quem te parou não foi o homem, fui eu. Eu não saí fora da direção. Mas o Senhor falou assim, eu vou tratar com você. Quando eu tive Covid, é a mesma coisa. Eu vou tratar contigo. E não tinha vaga para me internar, ele vai ficar em casa. Saturação 85, mas tu vai ser tratado. Eu vou tirar todo o resquício da mágoa de dentro de você. Porque na igreja, você trata a irmãzinha muito bem. Mas em casa você gritou com seu irmão por causa de quê? Porque as pessoas te ligam na madrugada para você expulsar o demônio. Mas tu não quer lavar a louça dentro de casa. Mas tu está desobedecendo por quê? Porque você trata os seus alunos melhor do que você trata os seus, a sua casa. E Deus falou, começou a me confrontar mesmo. E para terminar, eu voltar para a Bíblia, Deus falou assim, você não gosta nem de receber a oração dos outros. E eu não gostava mesmo. Mas estava lá no inconsciente. Ele falou, mas você vai se rasgar hoje. A Terezinha sabe que eu recebi assim. Ela não veio orar por mim. Eu não gostava. E quando eu estava com Covid, eu falei, Deus, mas eu sou dizimista. Eu apoio o pastor Rogério na intercessão, eu faço visita. Na época de ação social, eu falei, Senhor, eu distribuo cesta básica. Ele não me interessa. O que adianta você dar 100 cesta básica, se o teu coração não está comigo mais? Volta ao que era antes, Álvaro. É o meu testemunho, tá? Não é o seu não, é o meu. O seu você vai ter o seu. E ali eu aprendi, naqueles 15 dias, precisando de um respirador, e não tinha vaga, mas eu aprendi a ser crente ali. Quando os cordéis da morte me cercaram, como diz o versículo 3. As angústias do inferno, quando elas vieram na minha cama, eu não conseguia dobrar o joelho. Ele falou, agora você está dependendo da oração da igreja. Eu escutava o pastor Rogério orando. Eu escutava a pastora Marilza orando. Não sei se você está vivendo os cordéis da morte, mas o altar ainda é a resposta. A intimidade com Deus ainda é uma resposta. Faz como Davi. Põe na mão na própria cabeça e profetiza mesmo. Se trata. Ou você vai se tratar. Hoje o resto da mágoa tem que sair. O ressentimento precisa sair. Sua vida vai continuar travada. Sabe qual é um livro que me marcou? Feridas satânicas. Pensa num livro de Deus. Livro antigo. Mas é aquele livro que me tratou. Porque você entra aqui e não fala com os outros. E quem anda comigo sabe que Deus, quando me pega mesmo, Ele sacode. Mas eu não quero falar, mas eu estou mandando você falar. Não é aqui não, porque aqui é muito bonito a gente falar. É bonito, é lindo, é cheiroso. O pastor está vendo. Eba. Eu quero ver fora. É ali que é a nossa dor. A nossa dor fica ali. O cordel da morte fica lá fora. E continuando aqui, ele está clamando ao Senhor, Natane, falando assim, Senhor, livra a minha alma.
Ele não pediu para ninguém orar por ele. Ele mesmo foi orar. Senhor, me livra, me guarda, me protege. Ele é reconhecido. Sabe por que Davi é o coração de Deus? Segundo o coração de Deus, Ilka. Porque ele sabe quem ele é. Ele sabe das suas fragilidades. O evangelho triunfalista não é de Deus. O evangelho que você vai ter tudo não é de Deus. Esse evangelho que tudo tem que dar certo para você não é de Deus. O evangelho não, porque você vai, porque você vai, porque você vai. Até a hora que você não vai. E quando você não vai, ainda mais quem é novo na fé e não tem vida com Deus, ele se frustra. Aí vai culpar fulano de tal, não é o fulano de tal. Aí fica atrás, não, você vai orar por mim? Você vai clamar por mim? Você vai botar meu nome no caderno? Você vai me botar meu nome lá no monte? Nada contra isso, mas você não cria uma independência com Deus. Você não cria uma intimidade com Deus. Você não cria uma autonomia com Deus. Você depende do outro. Mas o outro é tão ruim quanto você, tão pecador quanto você. Sabe por que Davi não caiu? O problema, a diferença dele, pastor Sermi, para Saul Saul não tinha vida com Deus, ponto. Saul não queria nada com Deus. Mas Davi sabia, eu errei, Jesus, ok, vou falar com Jesus. Ele tinha uma intimidade com Deus, era um negócio diferente. A espada estava na casa dele, mas ele sabia que a espada era aprendizado. A espada estava dentro da casa dele, mas era pedagógico. Era uma sinalização para o aprendizado que ele tinha que ter. E hoje, querido, muito mais do que você botar nesse caderno que vai para Israel, o nome da sua família, perceba qual é a estratégia que Deus vai usar você para fazer a diferença lá. Porque não adianta o pastor Fernando ir lá, clamar, ficar no jejum, coitado, voltar para continuar do mesmo jeito, se você não mudar. Hoje a mudança não é do seu carro, não é da sua casa, não é da viagem, não é do seu emprego, é do seu coração. Vamos rasgar. Agora a gente vai rasgar, agora a gente vai limpar tudo. Quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, se lambuza mais. Mas vamos limpar mais um pouco. Quem está falando para você, quem já passou pela depressão também, querido, quem tinha raiva, quem tinha ódio, mas a gente precisa se limpar. Se limpa. E você é ex o que, Álvaro? Ex nada. Ex magoado, ex ressentido. Esse era eu. Ex que não liberava perdão. Esse era o Álvaro. Ah, nada. Mas a gente continua. Porque a gente está em paz. E eu conversando com a minha mãe, eu fui buscá-la ontem no recreio e eu falei com ela assim. Eu falei, mãe, as pessoas chegam a altos patamares, elas são grandes empresários. Elas são pessoas muito grandes dos governos. Elas têm um plano de carreira, como a gente tem na prefeitura, e chegam até a Secretaria de Educação. Elas são responsáveis por muitas pessoas. Mas elas são muito inteligentes na área intelectual, mas são pobres na área emocional. A guerra dela aqui, ela não consegue vencer. A guerra dela é interna. E Davi também tinha umas questões internas. Olha as características dele, ele era ruivo, tinha umas sardinhas, umas sardas, né? Mas ele virava o rosto para o outro lado. Quando o seu irmão falou, eu sei da sua presunção. Ou seja, eu te conheço. Eu sei da tua intenção. Eu sei quem você é em casa. Tu quer vir aqui trazer pão e leite para a gente. Tu quer se achar o poderoso. Eu conheço. Eu sei da intenção do teu coração. Ele está falando ao irmão dele. Que está falando para ele, ó, eu te conheço. Eu sei quem você é. Mas muito mais do que o outro saber que a gente é a gente saber que a gente é. Ele falou, quem é esse incircunciso? Eu vou lá. Isso é fé. Mas isso também é inteligência emocional. É saber, ele sabe quem ele é. Eu sei quem eu sou, sei onde Deus me chamou, ponto. Sei o que eu tenho que fazer e acabou. É um posicionamento. Sabe por que eu gosto de propósito? Acaba um propósito, entra no outro, porque propósito faz a gente se posicionar. Qual é o papel do jejum? Não é emagrecer. Não é passar fome. Até porque no jejum a gente não sente fome. Qual é o papel de subir ao monte? Qual é o papel dos propósitos? Qual é o papel dos propósitos de 21 dia 42?
Esse de meia-noite a meio-dia numa consagração. É focar o seu espírito. Porque a gente tem a nossa tricotomia. A alma, o corpo e o espírito. O que é a alma? A sede dos seus sentimentos, que não estão muito bem. É ali que você sente raiva, é ali que você sente amor, é ali que você se apaixona, é ali que você tem vontade de matar. O que é o seu corpo? Esse aqui, que fica doente. Que é do pó da terra, do pó que volta. Quando morre, ninguém aguenta. Mas o seu espírito é o que te liga com Deus. Mas eu preciso te falar uma coisa. O diabo não consegue te alcançar. Você está no joelho. Mas ele espera. Ele espera você chegar em casa. Ele espera o trânsito te fechar. Ele espera uma tormenta. No espiritual, talvez ele não te encontre, Zé. Mas ele vai lá em algumas áreas. E qual é a área que ele vai? Na falta de perdão. Qual é a área que ele vai? E até aqui dentro mesmo. E lá fora também. Não, porque eu não vou olhar para fulano. Não, porque fulano não gosta. É aí que ele entra. O diabo não precisa de buraco. Ele precisa de brecha. Não é buraco. É brecha. E qual é a brecha de hoje? O rancor. Qual é a brecha de hoje? Ressentimento. Qual é a brecha de hoje? Mágoa. Qual é a brecha de hoje? Falta de perdão. Essa é a brecha. Você vai viver orando, viver subindo e descendo um monte. Não vai prosperar. Está me amaldiçoando? Não, estou falando a realidade para você. Sabe quando eu comecei a prosperar em todas as áreas da minha vida? Quando eu cheguei no tribunal da Taquara e falei, eu te perdoo. Pronto, começou a prosperar. Um divisor de águas. Quando eu cheguei e falei, está perdoado, em nome de Jesus, segue a tua vida. Meu telefone está aqui, vai ser feliz. Aí, meu filho, pronto, lascou. Aí a gente voa. Porque você liberou o que está dentro de você. Porque você abre. Porque, gente, o céu, a gente vai ter isso no seminário de intercessão, pastor Azete. Terceiro céu, potestade, principado. A sua oração não sobe. A Bíblia diz isso. Acho que a primeira palavra que o pastor Felipe deixou aqui, quando ele veio, foi na oração da manhã. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Que as orações dos santos, lembra disso, pastor? Ficam na taça de ouro de Deus. Mas para chegar na taça de ouro, passa por um processo. Sabe quando a gente anda de avião, a gente olha pela janela do avião? Eu estava vindo de Maceió, com escala em Congonhas, o Senhor foi falando comigo às 3 horas de voo. E a hora que estava tão turbulento, pensa num voo turbulento. Eu estava com medo mesmo. Nem levantava a mão para o céu para Deus não puxasse. Aí se empolga, ele puxa. E eu estava vendo, e eu tive uma visão ali, eu podia ver, estava sozinho, mas podia ver aqueles principados, pastor Sérgio, potestades, e o Senhor falava comigo, o diabo atua aqui. O diabo atua aqui, para a oração subir, demora, tem um peso. Você lembra de Daniel que estava orando? Primeiro dia Deus recebeu o propósito. E a hora que era Daniel, não era eu que oro uma vez, não. Não era você que nem ora. É alguém que orava 3 vezes por dia. Nem a gente que, eu não orei. Tá, põe lá o nome no relógio, não sabe nem que hora que botou. Estou falando disso. Estou falando de gente que orava, que foi para a cova de leão. Ele orava 3 vezes. A oração dele não estava indo, imagina a minha. A minha não deve nem ter passado aqui no teto da igreja. Mas depois houve uma liberação. Existe um mundo espiritual. Querido, vou falar uma coisa muito séria para você. O diabo não está preocupado com o seu carro. Ele não está preocupado com aquele pedaço de lata que tem que pagar o IPVA agora. Jesus, me ajuda. Me socorre, eu preciso. Não está preocupado. Ele está preocupado com outra coisa, com a sua alma. O teu carro não vai para o céu. A sua casa na praia não vai também. Amém? Queridos, queria que você lesse comigo o versículo 7, que é uma chave para a sua vida. Uma chave, essa é a chave, pastor Fernando. Essa é a chave mesmo. Que ele fala assim, isso aqui eu pedi com o pastor Cristiano. Volta a minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Ele está profetizando para ele mesmo. Eu também faço assim na minha casa algumas vezes. Eu falo, Jesus, guarda, tira todo mal.
Não tem azeite em casa, pega óleo. Não tem óleo, pega manteiga. Mexe nessa fé. Mexe na fé. A fé é músculo. Movimenta. Vai para academia. Movimenta a fé pelo menos. Alguma coisa precisa ser movimentada. E ele está botando a mão, ele fala: Senhor, volta a minha alma para o teu repouso. A alma está angustiada. Não acho que você sendo crente não vai ter uma alma angustiada. Não vai ter um momento de tristeza. As pessoas ficam pregando na internet umas coisas que eu sinceramente não... Não, que o crente não pode ficar triste. Ele não pode sentir dor. Ele é o que? Um robô. Ele é o poste, ele é o ar-condicionado da igreja. Não, você é uma pessoa. Ele não veio buscar o ar-condicionado, ele não veio buscar o ventilador, a TV de plasma, o telão que vai ter. Ele veio buscar você. Você sente dor. Permita-se sentir dor. Porque a dor tem um processo, ela tem um propósito. A dor é um propósito. É um processo, melhor dizendo. Mas ela leva a um propósito. E o propósito não é pequeno, é grande. Mas precisa doer primeiro. Precisa doer porque uma vez na minha crise psicológica, mental, que eu estava tendo numa crise muito grande, entrando à beira de uma depressão, o Senhor falou comigo assim: você tem duas opções, guarda, por favor. Você tem duas opções. Letra A. Ou você transforma essa dor num testemunho, ou letra B, você transforma essa dor numa depressão. Você tem duas opções. Ou você luta e vence, ou você vai ficar aí no quarto. Aí você vai falar para mim assim: mas você não sabe o que os outros fizeram comigo. Não quero saber. Não preciso saber. Eu preciso que você avance. Eu preciso que você cresça. Eu preciso que você vá para frente. Sabe qual é o problema? A gente chega na escola, né? Eu entrei na prefeitura junto com o pastor Renato. E a gente percebe muito isso. Até porque ele é psicopedagogo também. A gente percebe a dificuldade que as crianças têm na aprendizagem hoje é muito maior do que tinham anteriormente. As questões comportamentais hoje são muito mais fortes do que eram anteriormente. Porque são lares desestruturados. São famílias que não têm estrutura. Eu não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de estrutura emocional para cuidar dessas crianças. As pessoas estão cada vez mais carentes e a culpa não é da pandemia. As pessoas querem colocar toda a culpa nela, na pandemia. A culpa não é da pandemia, não, queridos. É o que o Senhor falava comigo quando eu me preparava para vir para cá. O amor de muitos já esfriou. É isso que já está congelado, Ilka. A Frozen chegou e congelou. Congelou o amor. E a gente precisa voltar a um tempo diferente. E eu falo por mim mesmo. Uma outra coisa que eu separei aqui é o versículo 10. E você olha aí comigo. Coloca na televisão, por favor. O versículo 10 para a gente ler junto aqui. Vírgula. Ele creu. Por isso, ele falou: eu estive muito aflito. Quando a gente reconhece as nossas dificuldades, já é um avanço. O que o psicólogo faz com você? Ele te ouve 40 minutos. A gente escuta. Atendimento pastoral, escuta. Depois que a pessoa botou tudo para fora, ela está mais leve. Você só orienta. Deus abençoe. Pronto. Ele falou. Quando você fala, isso te cura. Eu aprendi uma coisa com a pastora Ezenete Rodrigues, lá da Igreja Batista Lagoinha, que o pastor foi para o retiro. Eu fiz um seminário de intercessão com a Natane, né, Natane? A gente fez junto esse seminário. A Natane, que trabalha aqui comigo na intercessão. E a gente fez esse seminário, e a pastora Ezenete falava disso. Fala. Coloca para fora. Porque se você ficar guardando, Felipe, muita coisa, você vira uma panela de pressão. Quando você estourar, vai voar o telhado, o feijão, vai queimar o feijão, vai voar tudo. Vai voar, vai ser isso. Desarma a bomba. Desarma a bomba. É quem desarma a bomba. Jesus adora desarmar uma bomba. Desativa essa bomba. Corta aquele fio vermelho.
Não, mas eu sou Pedro. Essa é a minha temperamento. É mesmo, mas Deus gosta de Pedro. Porque Pedro tem uma característica, ele é sanguíneo mesmo. Ele é assim. Ele cortou a orelha de Malco porque ele queria defender Jesus. Né? Defender. Mas Pedro foi o único que andou por cima das águas, Jejane. Porque Pedro, ele tinha uma personalidade, mas ele não tinha falta de caráter. Que é uma coisa muito diferente. Personalidade forte e falta de caráter. São duas coisas que a gente tem que diferenciar. No versículo 11 ele diz assim, coloca aí, servo. Eu dizia na minha pressa. O que é a minha pressa, pastor Fernando, para a gente terminar? Na minha ansiedade. Na minha raiva. Eu estava dizendo para Deus assim, todos os homens são misturados. Ou seja, eu não confio mais em ninguém. Não confio. Falar igual uma pessoa da minha família fala, só confio no meu gato. Falei, Jesus, misericórdia. Eu só confio no meu gato. Não confio em gente, não gosto de gente. Falei, meu pai, então a gente está muito ruim mesmo. Ele dizia na pressa dele, todos os homens são mentirosos. Ou seja, não confio mais em ninguém. Ninguém presta. Isso é uma estratégia do diabo, sabia? Ah, não, porque eu não tenho pastor. Tem uma geração assim, de desigreja. Eu não tenho pastor, preciso de pastor, preciso de liderança. Mas sabe você que a gente paga um preço que só a misericórdia. Mal sabe você que se não fossem as nossas orações, Deus usando a gente, você não estava nem aqui. Você está revoltado com o mundo. Mas primeiro faça uma autoanálise. Antes de você ir para o psicólogo, psicólogo é de Deus. Antes de você ir para lá, faça uma autoanálise. Uma dica para você, faz na sua casa hoje, na sua devocional, escreve num papel. Quando você escreve, não é porque é bonito, é porque você está colocando no seu mundo, ó, na nossa alma, está colocando para o físico. Queima, consagra a Deus, molha, faz o que você sentir paz, mas coloca diante de Deus. Eu cresci quando eu era criança com um caderno de oração. E todo dia eu tinha que escrever, dia tal, e escrevia a minha oração. Como isso é importante. Ele está dizendo na peça dele, todos os homens são mentirosos, ou seja, eu não confio mais em ninguém. Sabe por que muita gente sai da igreja também? Porque não confia mais em ninguém, cansou. Achando que o problema está no outro, o problema está nela mesmo. Aí eu saí porque fulano. Ah, porque eu não... Querido, tira isso da sua cabeça, muitas das vezes está aqui dentro. Muitas vezes está aqui dentro. Se você me vir na rua, você tem que buzinar. Você tem que acenar para eu te ver, porque eu ando desligado. Eu fico tão ligado no céu, que quando a gente começou a usar máscara, que eu andava falando assim, Jesus é minha irmã, vou pegar esse ônibus, não, vou pegar outro. Você achava que eu era maluco. Eu trabalhava na colônia, já era um problema. E assim, no fone de ouvido, falando com Deus, e orando pelo povo, e era desse jeito. Quando botaram a máscara, eu já fiquei feliz. Eu falei, que bom. Pelo menos está tapado, não vão achar que eu sou doido. É assim. Para de achar que o outro não quer falar com você. Muitas das vezes ele quer e não te viu. Muitas das vezes ele está num dia mal. Todo mundo tem dia mal. O pastor Rogério também tem. Eu também tenho. Bastante. Mas ele não te viu. Ah, não quis dar carona. Não viu você. Ou talvez naquele dia ele não estivesse bem. E tem guerras que ele não pode contar para ninguém. Tente entender o lado do outro. As pessoas colocam muito disso na rede social, empatia, resiliência, mas não sabe nem o que é. Que empatia é você botar o sapato literalmente do outro. É você entender o lado do outro. E teve um momento que eu aprendi, querido, foi o ano de 2022, acho que foi um ano de divisor de águas na minha vida. Aprendi a olhar e enxergar. Não somente olhar, mas enxergar o que a pessoa está sentindo. Muito mais do que você pedir o dom da revelação de Deus, para você revelar até o CPF. Amém, se Deus está te usando, glória a Deus. Para você revelar o número do processo, o número do telefone, Deus te abençoe. Mas peça algo diferente. Senhor, me revela como é que está o coração da irmãzinha. Para eu ajudar. Para tratar. Para cuidar.
Você quer revelar o CPF da pessoa para quê? Se Deus não te deu isso. Você quer revelar o nome todo dela para quê? Se Deus não te deu isso. Se Deus deu para algumas pessoas. Talvez Deus queira que você revele outra coisa. Eu não sei se vocês são assim, mas quando eu andava de ônibus, né, quando eu entrava, algumas pessoas entravam, dava vontade de abraçar a pessoa. Porque você via a dor dessas pessoas. Sabe, para você falar para aquele adolescente da sua casa, para aquele jovem, quando eu dava aula de escola dominical para os adolescentes, eu falava muito isso. O Samuel deve lembrar disso, e a Natália. Aqueles adolescentes de casaco no calor de 40 graus, antes de você julgar, pede a Deus uma estratégia para você orar se essa pessoa não está se automutilando. Pede uma estratégia a Deus. Eu tive tantos alunos assim. Ricos, tá? Quando eu nem era do município ainda. Ricos. O problema é que a gente pede errado, pastor. O problema é que a gente está pedindo muita coisa. O problema é igual o pastor Bruno Almeida pregou aqui domingo de noite. A gente pede e limita a Deus. A gente pega esse envelope aqui e a gente fala, Jesus, somente a área financeira. Não pede só isso não, querido. Fala, Jesus é tudo. Porque você pode ganhar um carro hoje, bater ele com ele no poste. O que vai adiantar teu carro? Você pode pegar... Gente, eu conheço muita gente rica. Apartamentos muito bons, gigantes. 2 milhões, 3 milhões. Glória a Deus. Mas são tão infelizes. São pessoas que não têm felicidade para com isso. Não resuma a Deus a um momento, a um objeto, a uma questão. No versículo 12, ele fala assim, olha como ele chega na oração. Ele orou esses 11 versículos. Quando ele chegou no 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Eu não vi benefício nenhum até agora. Mas de ele colocar para fora, lançar, rasgar a sua alma. Porque a gente quando está com a alma boa, querido, pode vir o vento que for. A gente está bem. Pode acontecer o que for. Eu estou em paz. Eu estou em paz. Porque o vento soprou, a tempestade veio e eu sei em quem eu estou confiando. Em Deus. As pessoas ficam quebrando e fazendo tantas coisas. Porque quem vai sentar na cadeira? Meu filho, não interessa quem vai sentar lá. Não interessa. Não importa quem vai ser o prefeito. E as pessoas entram numa greve. Vou fazer greve de professor. Eu falei, eu não entro em greve. Nada contra quem entra. Greve do município. Não entro. Porque quem me paga é o Senhor, não é Eduardo Paz. Quem me sustenta é o Senhor. Sabe qual é o problema? Que você não sabe aonde você quer estar. Uma pessoa da minha família falou assim, eu quero ser advogado. Eu falei, glória a Deus. A minha mãe sempre quis que eu fizesse direito e fosse advogado. O sonho dela era me ver igual um pinguim no centro da cidade. Era o sonho, meu filho. Não queria que você ficasse com essas crianças. Eu falei, mãe, mas eu gosto. Mas se eu fosse para lá, eu não ia ser feliz. Sabe aonde Deus te chamou? Não vá no vento das pessoas, não. Não faz igual o Salmo capítulo 1, versículo 4. São como a moinha que o vento leva. Porque a moinha é levada, não tem raiz. Mas você tem raiz. Você é diferente. Saiba aonde você quer estar. Faça como Davi, eu sei qual é o meu propósito. Foi ungido hoje para ser rei, mas 40 anos demoraram para ele pisar lá, sentar no trono. Ele sabia qual era o propósito dele. E o propósito dele não morreu. Mas antes dele assumir aquela cadeira, ele abençoou muita gente antes. Porque a mente dele foi mudada. Talvez a bênção já esteja preparada para você. Talvez. Mas você não está preparado para receber o que Deus tem para você. Sabe quais são os piores momentos que a gente tem? Quando a gente vai ver a história, já estou fechando aqui, das virgens prudentes e as insensatas, a gente vai ver que se abastecer de Deus, tem que carregar mais um pouquinho. Porque as 5 vezes, eu falei isso no Monte do Cardoso Fontes ontem, com a pastora Marilene e a pastora Márcia.
As virgens prudentes, elas carregavam a lamparina, mas elas carregavam também o pote de azeite. As imprudentes, só a lamparina. Querido, enquanto você puder, se abasteça. A Bíblia diz que o inimigo, ele fica, ó. Se abaixa, mas não se abasteça somente no espiritual, se abasteça das suas relações sociais. Álvaro tem dificuldade para fazer amizade. Que bom. Se achega. Vai se achegando. Pede a Deus estratégia. Você não precisa ir para a praia, querido, para resolver esse problema. Sabe por que os jovens começam a beber tão cedo? Porque eles têm uma ânsia, né, por beber, porque eles se soltam na bebida, mas quando eles não bebem, eles são tímidos. Porque eles têm essa necessidade de usar maconha, porque eles precisam estar soltos assim. Eles se soltam através do efeito de de um entorpecente, de uma droga, quando na realidade eles estão se escondendo ali dentro daquela droga. Eles estão se escondendo atrás dos computadores. Então eles jogam muito bem, mas eles não conseguem ter uma relação social. E para eu fechar aqui, passar para o pastor Fernando. Posso fazer uma oração, pastor? Depois? Pode? Perdão, o quê? Testemunho? Tá bom, amém. Eles não conseguem. Amém? Queridos, fica de pé, por favor. Eu contei aqui um pouquinho. Espero que você tenha anotado e mude isso na sua vida. Muda por dentro. Pede uma mudança de dentro para fora. Interessante que Davi é igual ao coração de Deus, né? Mas é o coração, não é o palácio que é igual de Deus. Não é a roupa que é igual de Deus. É o coração, segundo o coração de Deus. Amém? Pastor, cadê a pessoa? Agradeço a oportunidade, tá? Deus abençoe vocês.